Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Parlamento. É sempre um prazer enorme poder estar aqui e poder levar conhecimento das mais variadas matérias ligadas à nossa sociedade e também às matérias legais ligadas à matéria jurídica. E temos aqui um painel de convidados que sempre nos ajudam a esclarecer os nossos temas. Então, muito obrigado aos nossos seguidores, aos nossos telespectadores, aos nossos fiéis assistentes. Queremos agradecer por este carinho. Agora, antes mesmo de passar a apresentação do nosso convidado, quero fazer o apelo de sempre, reforçar que a Home Live TV é um canal jovem que precisa crescer. Nós precisamos continuar a somar o número de subscritores ao nosso canal. Então, se assistir o nosso programa de hoje, por favor, antes mesmo que feches o vídeo, que feches o nosso programa, inscreva-se ao nosso canal. Há um sino no seu monitor, aí no seu telefone, no canal do YouTube, que pode acionar aquele sino. Basta acionar aquele sino e está inscrito ao nosso canal. Estando inscrito ao nosso canal, poderá ter acesso aos vários programas que o nosso canal tem exibido, às várias informações que o nosso canal tem passado. A Home Live TV, para além do YouTube, também está nas outras mídias sociais, tal como temos sempre avançado. Nós estamos também no Facebook, estamos no TikTok, estamos também no Instagram. Também poderão entrar em contato com a nossa área comercial para poderem publicitar os vossos produtos. Nós temos preços bastante módicos, preços que poderão facilitar todo empreendedor a poder publicitar a sua marca, o seu produto neste canal. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Agora passo a apresentação do nosso convidado. O nosso convidado de hoje atende pelo nome de Emanuel Edosa, ele que é líder comunitário. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok, obrigado. Eu agradeço pelo convite que me foi formulado e, bem, conhecendo aquilo que são as atividades daqui da Home Live TV, já pelas redes sociais e etc. Isso é muito bom. Portanto, vou querer passar aqui mais vezes, pode ter certeza. Muito obrigado. Olha, a nossa marca é forte, a nossa marca tem estado a crescer, a se impor. Então, vem fazer parte desse grande grupo, dessa grande marca que é a Home Live TV. E desde já aproveito para então também saudar a todos os telespectadores neste momento. Muito obrigado. O tema de hoje é um tema bastante importante porque tem a ver com o exercício de cidadania. Hoje vamos falar sobre a juventude e o associativismo cívico. É um tema bastante importante porque, no fundo, o associativismo cívico está ligado às soluções candentes das populações, resolução de problemas comunitários, entre outros. A nível de todo o mundo, existem a força do associativismo. A força do associativismo tem ajudado a resolver muitos problemas, problemas locais, problemas provinciais e problemas nacionais, e nós em Angola não temos fugido à regra, e por isso hoje trouxemos esse tema para debate, para podermos levar conhecimento aos nossos telespectadores e não só. Então, líder comunitário, doutor Edosa, me permita a força do hábito. Okay. Quando olhamos para a questão do associativismo, na sua opinião, o que é o associativismo? E qual a diferença entre o associativismo cívico e o associativismo político? Ok. Falar de associativismo é a prática de atividades voluntárias para as comunidades. Muito bem. E isto é feito por via das associações. O que é uma associação? Uma associação é uma pessoa jurídica privada, não é? Uma pessoa jurídica de caráter privado que então trabalha, no caso, para dar determinadas soluções nas comunidades. Muito bem. O associativismo cívico tem como principal objetivo
acudir ou criar estratégias para dar soluções a determinados problemas que se encontram nas comunidades. E vamos encontrar o associativismo político, que é aquele que tem como objetivo estar ligado às atividades políticas do país, mas sem descurar a possibilidade do estudo, não é, da política internacional. Muito bem, da política internacional. E na sua opinião, caro líder comunitário Manuel Edosa, como isso pode impactar na vida da juventude? Como a participação no associativismo pode impactar a vida da juventude? Pode trazer mudança na vida da juventude? Ok. Aproveitar para falar quanto à questão da juventude, de acordo, não é, às estatísticas, maior parte da população em Angola é jovem. Pelo menos 70% da população angolana. Ok. Maior parte da população em Angola é jovem. E por ser jovem, dizer que a juventude é a força motriz da comunidade ou de uma nação. Se a juventude é a força motriz de uma nação, significa que o principal desenvolvimento de uma nação depende da juventude. Só para, se fazermos aqui uma retrospectiva, veremos que aqueles que lutaram para a independência em Angola, naquela altura, eram jovens. Eram jovens, de fato. Hoje, a mudança que estamos a ver no nosso país, não é? Tendo em conta aquilo que é a dinâmica que se pretende implementar, uma boa parte dos que estão a entrar agora para o executivo, para outra dinâmica, são jovens. Logo, a juventude pode impulsionar o associativismo de que forma? Por serem a maioria e por terem a força ou a maior força motriz que desenvolve uma sociedade, então devem a cada dia trazer projetos mais criativos, mais inovadores, não é? E mais motivadores nas comunidades que possam de facto dar soluções a determinados problemas que se vivem nas comunidades. É verdade que é papel do executivo satisfazer as necessidades da coletividade. Quando falo da coletividade, estou a falar de todos. Mas, além do executivo, toda a força viva da sociedade, pode fazer alguma coisa para ajudar aqueles aonde o executivo ainda não conseguiu dar solução. E as associações são, então, os elementos principais que devem trabalhar nisso, porque o funcionamento de qualquer tipo de associação, independentemente dos seus objetivos, passa por 3 princípios. Muito bem. Que é o princípio da participação, okay, o princípio da solidariedade e o princípio da cooperatividade. Muito bem. Ou cooperação. Muito bem. No princípio da participação, estamos a querer dizer que qualquer jovem é livre de entrar para uma associação ou criar uma associação. No princípio da solidariedade, estamos a querer dizer que o nosso trabalho enquanto associativista é sentir o que o outro sente, sofrer com o outro. No caso, como sofrer com o outro? Não é porque se o outro dormiu fome, eu também tenho que dormir fome, não. Se o outro dormiu fome, então eu devo procurar criar estratégia de, através do associativismo, conseguir pelo menos uns 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão e etc. para acudir em algum momento à fome daquele outro. Muito bem, muito bem. E na cooperação, estamos a querer dizer que nós podemos trabalhar com uma outra associação que tem os fins similares ao nosso, ou ainda que não tenha, mas desde que esteja a fazer alguma coisa que ajude a comunidade, então nós podemos dar a mão para ajudar, avançar com o projeto e conseguirmos acudir a algum problema naquela comunidade. Bom, nós sabemos que as associações são núcleos privados e, tal como disse bem, que buscam desenvolver projetos
para alavancar os problemas que afetam as suas comunidades. E muitos desses projetos, eles precisam de ser financiados, precisam ser sustentados. Falou também na sua intervenção, caro líder comunitário, que a juventude precisa desenvolver projetos para ajudar a mitigar, ou pelo menos a ajudar o executivo a diminuir as dificuldades que afetam as suas circunscrições administrativas onde vivem e também as suas comunidades. Esses projetos, muitos deles, precisam de sustentabilidade. Como essas ações podem sustentar esses projetos, se elas não são de utilidade pública? Ok. As principais vias que as associações têm para dar sustentabilidade a determinados projetos são o pagamento das cotas e as contribuições dos membros. São as duas principais. A terceira, é os apoios. No caso, todo membro da associação é obrigado a pagar a sua cota. E o membro que não paga a cota pode ser restringido a algumas coisas dentro da associação. Perde determinados privilégios. Determinados privilégios. Como, por exemplo, não ter direito à palavra no momento da reunião. Ele participa, estará presente, mas não tem direito à palavra no momento da reunião. Por quê? Porque não paga a cota. É uma das perdas de direito que o membro tem. Então, todo aquele que é membro de uma associação deve ter em mente que um dos elementos que ele não pode falhar, porque ajuda para sustentabilizar os projetos da associação, é pagamento das cotas. O segundo elemento é as contribuições. Antes que esperemos que alguém de fora nos dê algum apoio, nós, os membros, devemos contribuir para atividades específicas que traçarmos nos nossos planos de atividade, não é? Porque as associações têm um plano de atividade a cumprir e logo os membros devem contribuir para sustentabilizar aquele plano de atividade. Muito bem. E para cada atividade haverá uma contribuição específica, tendo em conta o orçamento para a mesma atividade. Agora, os apoios são solicitações externas da associação que nós vamos à busca, por exemplo, por parte de empresários, por parte de pessoas de bem interessadas em ajudar, não é? E ainda pode vir até por parte de instituições públicas também. Muito bem. Falou da questão da sustentabilidade das associações, que é através das cotas e de contribuições ou pedido de patrocínios externos. Uma questão muito importante que temos que levantar aqui no nosso debate é 70% da população angolana é maioritariamente jovem. No seu entender, hoje o jovem angolano participa mais no associativismo ou alguns olham para o associativismo como uma forma de alpinismo social? Bem, na verdade, deixa aqui dizer que a maior parte dos jovens não estão ligados ao associativismo, mas querem beneficiar algumas vezes de benesses provenientes do associativismo. Okay. Uns não querem participar, só querem beneficiar. Ok, só querem benefícios. Mas o associativismo em Angola já cresceu e já cresceu bastante. Cresceu em termos de número de associações. Agora, precisa-se trabalhar um pouco mais para que as pessoas tenham de facto noção de como funciona uma associação, não é? E como devem fazer, que estratégia devem criar para de facto conseguirem dar soluções aos problemas que se propõem em acudir. Ou seja, então o grande objetivo ao entrar para o associativismo nem sempre é ter o alpinismo social, mas é ajudar a contribuir nas soluções que enfermam, dos problemas que enfermam as comunidades. Porque quem entra para o associativismo deve doar-se para a comunidade.
Ingressar ao associativismo é doar-se para a comunidade. Mas podemos aqui nos perguntar, doar-se como? Terás que gastar lá o seu tempo e algumas vezes terás que... Não, algumas vezes não. Terás que gastar o teu tempo, recursos, terás que gastar recursos sapiência, que poderão ser financeiros ou materiais, e ainda terás que gastar ali o teu conhecimento, experiências, para que de facto haja boas estratégias de soluções aos problemas que as comunidades vivem. Hoje, quando olhamos para o mundo, a gente olha para associações de caráter internacional que ajudam a resolver não só problemas locais, mas internacionais, tal como falou há pouco tempo, como é o caso, por exemplo, dos Médicos Sem Fronteiras, que é uma associação que também depende de doações, depende de contribuições para resolver problemas. Em Angola, 70% da população é jovem e estamos a olhar para o associativismo feitos pela juventude. E um dos grandes problemas que a gente vai notando na juventude é a questão da criminalidade. Nós temos a criminalidade, temos a questão da prostituição como problemas sociais que têm causado muitas dificuldades aos nossos jovens, porque são consequências da extrema pobreza. Até que ponto a implementação das associações poderiam ajudar a mitigar essas questões, como é o caso da criminalidade excessiva, como é o caso da prostituição descontrolada? E será que o facto deles não participarem das associações não é porque tem havido pouca divulgação da importância das associações cívicas? De facto, as associações... Porque o objetivo da associação é ajudar a resolver o problema da comunidade. E um dos problemas que mais afeta as nossas comunidades hoje é a questão da delinquência juvenil e a questão da prostituição. Por que não se pensa numa forma de resolver essas questões através das associações? Ok. De facto, as associações precisam divulgar mais os seus projetos para que maior parte da comunidade tenha informação. Exatamente. E, se calhar, vão atrás das associações. Hoje, estamos na era da informação e, digamos, as redes sociais desenvolveram de uma forma tão elevada, não é? Desenvolveram de uma forma tão elevada que é importante que os jovens também passam a ir à busca de informações. Não devemos ficar só parados. Estamos a falar, por exemplo, do caso da prostituição, né? Exatamente. Ok. Tal e qual a pessoa sai, vai para a rua, esperando que alguém apareça, em algumas vezes deve também ir atrás de informações de alguns atos que podem trazer soluções a eles. Nós temos as redes sociais, etc., conforme disse. As associações devem divulgar mais os seus atos. Mas também dizer que em função de fome, pobreza, como se diz, não é o grande fator que levam muitos destes à prostituição ou à criminalidade. Precisamos também apostar na educação de base. Porque conseguimos ver alguns outros jovens ou até mesmo adolescentes que também estão numa situação financeira extrema, mas ainda assim eles conseguem sair para fazer alguma coisa, para encontrarem algo para comerem ou se sustentabilizar, mas sem necessariamente praticar a criminalidade ou a prostituição. Dali a necessidade de cada um de nós apostar bem na educação de base. Educação de base está desesperada. É preciso que se haja uma reestruturação na família.
Na família. E nós, os jovens, que estamos a ser agora os novos pais, porque seremos os avós depois, e os nossos filhos serão os pais daqui a pouco. Precisamos agora apostar bem na educação dos nossos filhos para que eles sigam o nosso exemplo na educação dos seus filhos no futuro. Muito bem. E isso, falando nisso, deixa-me, por exemplo, aqui aproveitar, né? Apesar de que não estou aqui como convidado em nome do CNJ, que é o Conselho Já vamos chegar Nacional lá. da Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas deixa eu dizer, por exemplo, que o CNJ, não é, tem tido muitas oportunidades para jovens e que, às vezes, uns não aparecem, mas vejam porque preferem fazer outras coisas do que não aparecer. A essa altura, por exemplo, o CNJ está com, além das bolsas para o ensino superior, que são as comparticipadas, não é? Está também com bolsas para cursos profissionais. São cursos de 1 mês, de 2 meses, mas 3 meses. Aqui vamos voltar na mesma toada que já fez referência, que é a questão da publicidade. A questão da divulgação, a questão de levar ao conhecimento público. Está a ser divulgado. Que meios estão a ser utilizados? Qual é o veículo de propaganda? Tudo isso faz toda a diferença. Está a ser divulgado por via das redes sociais. Por via das redes sociais. Está a ser divulgado também através de algumas entrevistas que têm sido feitas, de algumas atividades que o CNJ tem realizado. E então fala-se deste projeto, não é? Que é das bolsas de cursos profissionais para a juventude, na qual tem 2 modelos. Tem um modelo de pagamento de 50% comparticipado, que é e até de pagamento também de 40% para as instituições privadas. E ainda temos o outro modelo, mesmo para instituições privadas e para o convênio que se tem com o INEFOP, que é o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, tem o curso que é totalmente gratuito. Muito bem, muito bem. E já que falou da questão do CNJ e das várias políticas que tem, a gente lá vai, vamos olhar para a questão da inclusão. Muitos jovens angolanos se sentem excluídos do CNJ. O CNJ, que é o Conselho Nacional da Juventude. A Constituição de 2010 traz, nos termos do artigo 48, a questão da livre associação. Ou seja, o cidadão tem liberdade de se filiar a uma associação, desde que cumpra os padrões estabelecidos por lei. E muitos jovens, volta e meia, reclamam de que não se revêem nas políticas do CNJ. É como se tivesse a faltar inclusão. O que está a faltar? Se o CNJ é de abrangência nacional, se o CNJ traça políticas que, em princípio, devem beneficiar todos os jovens, e, aliás, é uma associação de utilidade pública, então, o que está a faltar para que haja inclusão da juventude no CNJ, para que ela possa se rever? Que passos devem ser dados? Ok, muito bem. Mais uma vez, deixa aqui dizer que não fui convidado em nome do CNJ, estamos a falar vim como líder como comunitário. uma associação juvenil. Vamos chegar até ali. Mas, bem, como um dos membros, né? Ou digamos, até não como membro. Também é membro do CNJ? Não, eu não sou membro do CNJ. Eu tenho uma função dentro do CNJ. Ok. Só tenho uma função dentro do CNJ. Oh, que bom. No caso, sou assessor do CNJ. Oh, que bom. E coordenador adjunto. Que privilégio. Do projeto Minha Formação, Minha Empresa, Muito a nível bem. nacional. Muito bem. Ok, dizer assim, os membros do CNJ não são pessoas singulares ou pessoas de forma individual. Os membros do CNJ são as organizações, quer dizer, são as associações, não é, que se tornam membro do CNJ. E esta associação terá um representante lá no CNJ para ir representar a associação. E disse muito bem que as pessoas são livres desde que cumpram os requisitos, fazer parte de uma associação. Artigo 48 da Constituição, exatamente. Ok. Para ser membro do CNJ,
um dos primeiros elementos é que esta associação deve estar devidamente legalizada. Esse é um dos... Então, aí o jovem pode inscrever-se diretamente ao CNJ. Tem que os vir membros do através CNJ, de uma associação. Os membros do CNJ não são as pessoas singulares, mas são as associações. Ok. Neste caso, a associação deve estar, primeiramente, devidamente regularizada, legalizada. Depois disso, deve escrever uma carta dirigida ao Conselho Nacional da Juventude, solicitando o seu ingresso como membro e fazer acompanhar este documento fazer acompanhar esta carta com os documentos que identificam a legalização da associação. Dali, terá um tratamento muito bem dentro, que é através do CRP. CRP é o Comitê de Representação Permanente do CNJ, onde quem faz parte do CRP é o Conselho Diretivo do CNJ, ou digamos, sim, e os membros as associações membros do CNJ. Muito bem. Estes, em uma plenária, é que vão decidir, não é, sobre o ingresso ou não ingresso desta associação como membro. Em função do processo de legalidade. Em função do processo de legalidade e todos os outros requisitos necessários, não é? É que vão decidir se entra ou não entra como membro, e se entrar como membro, que condição de membro vai entrar. A tal qualidade de membro. Ok. Agora, quanto à participação dos jovens nos projetos do CNJ, participação dos jovens nos projetos do CNJ, ali é outra questão. Quer dizer, independentemente do tipo de projeto ou tipo de atividade, os jovens vão participando. Mas é aquilo que se diz, para cada tipo de atividade tem um público-alvo. Muito bem. Por exemplo, temos agora as bolsas, ou temos tido as bolsas para o ensino superior, para os cursos profissionais e etc. É para todo e qualquer jovem angolano interessado. Muito bem. Inclusive... Agora, imaginemos que eu não faço parte de nenhuma dessas associações. Suponhamos. Sou jovem angolano e preciso beneficiar-se de uma formação superior, de nível médio, ou de um curso profissional, um curso técnico. Como este jovem pode ter acesso a esta formação? Okay. Por quê? Porque quando olhamos para a inclusão, vamos olhar para o princípio da igualdade, que é um direito constitucional também, sim, que vem previsto nos termos do artigo 23 da nossa Constituição. A questão da raça, da cor, da idade, do sexo, da etnia, essa questão fica afastada dentro do princípio da igualdade, porque todos somos iguais. Nascemos iguais em direitos, nascemos iguais em benefícios, em obrigações, todos somos iguais. E felizmente a nossa Constituição prevê isso. Agora, eu não sou membro de uma associação, por exemplo, e pretendo beneficiar-se dessa formação. Se o requisito é esse, não acha que dessa forma está a haver exclusão e não inclusão? Se o requisito é pertencer a uma associação, membro do CNJ. Não, para participar dos projetos, digamos que o CNJ tem, ideia aqui o exemplo, dei aqui o exemplo, que é o exemplo das bolsas de estudo, ensino superior e etc. Não precisa ser membro de nenhuma associação. Basta ser jovem angolano. Basta ser jovem angolano, participa. E para fazer a inscrição até temos duas vias. Muito bem. Uma das vias é, a partir de um link que nós temos, que tu podes fazer a tua inscrição via online. A partir da tua casa, com o teu telefone, vais fazer a tua inscrição. A outra forma para fazer a inscrição é de dirigir-se até a Secretaria do Conselho de Juventude e fazer a sua inscrição. A Secretaria do Vai participar do Conselho de Juventude. Por exemplo, para os cursos profissionais e mesmo os cursos de licenciatura, não é? Em vez de serem todas as inscrições na sede
do CNJ, como temos os órgãos intermédios do CNJ, faz-se a inscrição também a partir dos órgãos intermédios. Por exemplo, quem vive no Clambaquás vai fazer a sua inscrição no Conselho Municipal de Juventude do Clambaquás. Quem está em Cabinda e quer participar de uma formação lá em Cabinda, vai fazer a sua inscrição a partir do Conselho Provincial de Cabinda ou do Conselho Municipal do município dele lá em Cabinda. Então, não há exclusão. Não há exclusão. É para todos. E como é que está dividida agora hoje? Para participar de uma plenária, é preciso ter uma qualidade. Para participar de uma plenária do Conselho de Juventude, você precisa ser membro. No caso, a organização membro terá que mandar o seu representante para participar. Agora percebemos. Espero que nossos espectadores também estejam a perceber. Ok. Beneficiar-se do projeto, das iniciativas do CNJ, todo jovem angolano tem este direito. Sim. O princípio da igualdade. Okay. Agora, participar das plenárias, do processo decisório da própria organização, é preciso cumprir os pressupostos que estão estabelecidos nos seus regulamentos. De acordo com o estatuto. De acordo com o estatuto. Do CNJ. Do CNJ. Muito bem. Muitas vezes isso é o que falta, levar ao conhecimento das pessoas que o CNJ, na verdade, não recebe inscrições diretas. Recebe membros organizados da sociedade civil, que são associações. Que podem ser elas cívicas ou partidárias. Sim. E aqui aproveitar para dizer, porque muitos depois dizem, não, mas o CNJ é politizada. Não, não é bem assim. Muito bem. Quer dizer, não é bem assim, não. Não é assim. Não é assim. Só precisamos compreender. Porque... Por via de regra, por inerência de funções também. Ok. Os partidos políticos, ou organizações juvenis dos partidos políticos com assento parlamentar têm cadeira ou assento no Conselho Nacional de Juventude. E eles estão por dentro, têm cadeira, participam das plenárias, e inclusive são membros e inclusive têm alguns dos partidos políticos, não é? Têm, digamos, funções ou cargos dentro do CNJ. Dentro do CNJ. Por via do seu partido. Para fazer parte do processo de decisão. Sim. Para não haver exclusão. Ok. Agora, na opinião do nosso ilustre deputado, que consta nas vestes de deputado, que projetos as associações deveriam desenvolver para atrair o maior número de jovens a fazer parte do associativismo em Angola? Eu aqui não citaria projetos específicos, mas digo assim, os projetos devem ser aqueles que de facto satisfaçam necessidades ou resolvam problemas das comunidades. Deve ser isso. Projetos que satisfaçam necessidades ou resolvam problemas das comunidades. Porque culturalmente, tal como avançou e aliás já foi pontuado aqui ao longo do nosso debate, é que muitos jovens não fazem parte do associativismo, mas querem ter as benesses que o associativismo recebe. Como há uma falta de conhecimento, como há uma falta de valorização, se podemos assim considerar, que trabalho deve ser desenvolvido para que os jovens tenham mais interesse em participar no associativismo, que aliás é um dever cívico, é um dever de cidadania, participar, fazer parte da solução dos problemas que enfermam a comunidade. Então, que projetos devem ser feitos para que os jovens se interessem mais com o associativismo? Deve haver mais palestras, workshops que falam, por exemplo, sobre o papel do associativismo nas comunidades. E também dizer, sim, o papel do associativismo nas comunidades e a participação das pessoas no associativismo. Porque muitos pensam que fazer parte de uma associação é tão difícil. Mas não, é aquilo que já disse antes. Fazer parte de uma associação, qualquer um pode fazer parte, desde que cumpra com os requisitos que se exige para fazer parte daquela associação. Hoje nós temos visto... o número de membros
das associações são ilimitados. São ilimitados. A associação pode ter o número de membros quantos for possível. Por isso, sim, por isso é que não fecham As inscrições. as inscrições para os que vão entrar para ser membro. Mas agora, existe um momento de aprovação, não é? Ele vai fazer a inscrição e estou a falar de associação no geral. Ok. Qualquer um que queira entrar numa associação deve solicitar o seu ingresso àquela associação. Depois, Por exemplo, hoje nós temos... os membros da associação... Desculpa só que lhe corto, mas hoje nós temos em Luanda, e vai crescendo um bocadinho por todas as paragens do país, os jovens que são chamados de lotadores de táxis. Sim, sim. E eles próprios se juntam em grupos, desenvolvem carteiras de identificação, camisolas para identificação. Até que ponto pode ser aproveitada essa iniciativa dos jovens para dinamizar a organização desse setor que tem estado a crescer e também ajudar-lhes a dar mais ferramentas, a dar mais estrutura para que um dia possam evoluir e sair dessa atividade? Eles já se organizaram até, por isso é que eu disse. Mas não tem personalidade jurídica? Tem personalidade jurídica, sim. Eles têm a ABTAX. A ABTAX é uma associação, que é a Associação dos Lotadores de Táxis em Angola. Já é membro do CNJ também? Participam também das atividades, não são membros, mas participam das atividades do CNJ. Já tem a ABTAX? A ABTAX, que é a Associação dos Lotadores de Táxis em Angola. Além da ABTAX, ainda tem o Sindicato dos Taxistas. Além do Sindicato dos Taxistas, temos ali as outras associações, que é o caso da ANATA e outras associações. E que projetos têm sido voltados para essa ABTAX, dado que muitos dos jovens que fazem parte dessa associação, infelizmente, também acabam enveredando pela vida da criminalidade? Eu, por não ser membro da associação, não falaria por eles. Mas vou falar do CNJ, vou falar de experiências boas que eu já vi deles. Experiências boas que eu já vi deles. Eles, por exemplo, têm criado lista de membros da sua associação, que são lotadores, para fazerem cursos profissionais. Muito bem. Não só naquelas vagas que o CNJ disponibiliza, mas eles próprios criaram iniciativas e foram em alguns centros de formações privados, onde conseguiram vagas e os seus jovens têm feito formação. E de forma constante. Entra esse grupo, termina, sai, entra outro grupo. Fora disso, ainda temos alguns jovens deles que também têm participado nas bolsas do ensino superior. Tanto taxistas como lotadores. E nós temos aí taxistas que hoje são licenciados por via das bolsas do CNJ. Não seria muito bom que esses dados todos fossem divulgados para, de alguma forma, espivitar o interesse e a participação da vida do associativismo? Tem sido divulgado, inclusive, há encontros que o CNJ tem tido, por exemplo, só com taxistas e lotadores, não é? Com a Associação dos Taxistas e a Associação dos Lotadores. Tem sido divulgado. E é uma associação que, de facto, é muito proativa, não é? Tem trabalhado bastante com o Conselho de Juventude. Já existe alguma tiragem local, a nível de Luanda ou nacional, do CNJ e de outras plataformas que reúnem associações juvenis, que fala sobre o trabalho que é desenvolvido pelas associações? Não seria uma forma de divulgação mais assertiva? Porque hoje as mídias sociais elas trouxeram do bom e do pior. Porque as pessoas não confiam, né, muito nas informações que são divulgadas nas redes sociais. Por conta da credibilidade, por conta do descaminho que muitas vezes os dados ou as contribuições são dadas. Na sua opinião, se houvesse uma tiragem gráfica, imprensa, com circulação local ou nacional, com endereços concretos sobre o Secretariado Provincial, o Secretariado Nacional do CNJ e de outras associações, não ia facilitar mais o interesse e a participação dos jovens?
Temos divulgado. Em jornais? Temos divulgado Revistas. a partir de, por exemplo, informações que passam mesmo em jornal, não é? Porque nós temos tido Com a chancela CNJ. temos tido cobertura da mídia, não é? A Angopa, por exemplo, tem feito cobertura às atividades do CNJ. Muito bem. Então essa informação passa. Sabe-se que hoje nós estamos aqui a falar de associativismo, estamos a falar de custos. Então precisamos racionalizar o máximo possível os custos. Hoje, com o boom que temos das redes sociais, é importante, as informações passam e têm contactos. Os interessados, se está mesmo interessado, devem fazer o quê? Ligar para confirmar a veracidade, depois dirigir-se até o local. Por exemplo, no dia 6, está previsto, dia 6 de fevereiro, está previsto a apresentação, não é? Está previsto a abertura oficial dos cursos que em bolsas comparticipadas no Cefojor, dia 6 de fevereiro. Convém mandar ali o recado para os nossos seguidores, nossos telespectadores. Dia 6 de fevereiro está previsto, às 15 horas, a abertura oficial dos cursos profissionais de uma parceria entre CNJ e Cefojor, que é o Centro de Formação de Jornalismo. Nós temos uma parceria no Cefojor, não é? Em que todos os cursos que estão no Cefojor, qualquer um jovem interessado que queira fazer esta formação via CNJ deve fazer a inscrição a partir dos gabinetes dos Conselhos de Juventude ou ainda a partir do link que nós temos, que vou disponibilizar na divulgação desse vídeo. Vou lá nos comentários divulgar o link. Muito bem. Estará lá Emanuel Edosa, vou divulgar o link. Vão fazer a inscrição. A inscrição é totalmente gratuita. Ok? E mandamos as listas lá para o Cefojor, onde ele vai para o Cefojor, vai encontrar o seu nome, vai fazer a inscrição pagando apenas metade do valor. Se o curso custa 40 mil, vai pagar 20. Se custa 20, vai pagar 10. E assim sucessivamente. Que bom. Que bom. Então está lançado já o anúncio, o apelo, todos os interessados, no dia 6 de fevereiro. Dia 6 de fevereiro. Poderão participar das ações formativas, porque vai ser o lançamento oficial. Vai ser o lançamento oficial lá no Cefojor mesmo, no auditório. Mas as inscrições podem ser teremos feitas. teremos também ali não é? Teremos o privilégio de termos ali a presença de Sua Excelência Ministro da Juventude e Desporto, o doutor Rui Falcão. Muito bem, antes mesmo de passarmos para outra questão. E, não é? O ato será presidido pelo nosso presidente do Conselho Nacional de Juventude, Isaías Calunga. Mas já agora é importante que para participar da atividade do dia 6 terá que seguir o link que será disponibilizado agora no vídeo deste programa, não é? Lá no YouTube, no Facebook, ou em outras mídias sociais. Inscreva-se primeiro para depois fazer parte do lançamento. Sim. Mas basta estar inscrito, está logo a participar do curso, ou ainda vai passar um processo de seleção? Não há processo de seleção. Desde que seja um jovem angolano, faz a inscrição. Lá no link da inscrição aparece um cartaz com os cursos disponibilizados, o valor de cada curso. Depois de analisar, escolheres o teu curso, veres o valor, ok, tem disponibilidade para pagar aquela quantia apenas no 50%, então vai fazer a inscrição, deve ter o bilhete, a parte de frente e a parte do verso no telefone, não é? Ou em digital, porque na inscrição vai pedir a cópia, vai pedir o bilhete. Pede a parte de frente, pede a parte de trás. E tem que carregar esses documentos. Vai carregar esses documentos, ali a inscrição estará feita. E depois da inscrição feita, nós recebemos, faremos a nossa lista e vamos mandar essa lista, quer dizer, nós, o Conselho Nacional da Juventude, vamos receber, faremos a lista e enviaremos essa lista até ao Cefojor. A lista estará disponibilizada na Secretaria. Nós vamos ligar o Conselho da Juventude ao candidato para dizer que o seu nome já se encontra no Cefojor, então já pode fazer a inscrição. O candidato vai para lá para o Cefojor, vai encontrar o seu nome na Secretaria, pode pagar o valor, que é a metade que lhe falta, a comparticipação, e
poder então começar com o seu curso. Ok, essa vai ser a primeira vez que o CNJ, em parceria com o Cefojor, vai promover esses cursos. Será a primeira vez? Ou Com é o um Cefojor, processo, ou é um processo o processo é contínuo. com o Cefojor? Na verdade, este é o primeiro. Já temos lá candidato nessa altura. Já estamos com um número de 320 candidatos. Mas este vai ser com maior abrangência? As inscrições, nós temos a parceria com o Cefojor, nesta primeira altura, é de 2 anos permanente. 2 anos permanentes. Que poderá ser renovado após os 2 anos. Sim, mas quando e nessa altura as inscrições não param. 300, o mecanismo de inscrição foi o mesmo? Foi o mesmo. Foi o mesmo. Foi o mesmo. Okay. Por exemplo, então, nessa altura... E qual é o período para encerrar as inscrições? As inscrições não param. É permanente. São contínuas. São contínuas. Na medida que a gente ter um número suficiente para mandar para o Cefojor, a gente manda. Se tivermos já na nossa lista já 50 inscritos, mandamos já para o Cefojor. Para evitar que haja morosidade no pessoal em ir para a secretaria e não encontrar o nome. Então a nossa lista basta bater 50, nós enviamos já para o Cefojor. Quer dizer que o atraso vai passar a ser do jovem e não nosso. Ok. Muito bem. Penso que em relação ao CNJ e a questão das associações, da inclusão... E fora disso, temos os cursos, não é? Que vai começar as inscrições a partir de fevereiro. Cursos técnicos como eletricidade, ladrilho e outros. A nível de todas as comunidades. A nível nacional. Os cursos serão ministrados aos sábados e domingo nas instalações, nos centros de formação de tutela do INEFOP. Tem o programa normal do INEFOP de segunda a sexta. Teremos Mas o critério de inscrição é o mesmo? O critério de inscrição também vai ser por via do link. Por via do link. Sim. E aqueles cursos serão totalmente gratuitos. Sem comparticipação. Sem comparticipação. E tem outra. 90% dos participantes, ou digamos, em função também da participação dos formandos, terão direito, no final da formação, a um kit para criar o seu próprio negócio. Seu próprio negócio. Esse nos cursos em parceria com a INEFOP, através do programa UPAP. O PAP é o Programa de Ação e Promoção à Empregabilidade. É aquilo que a gente tem visto ali, que o INEFOP dá kits a determinados formandos. Então, nesta parceria com a INEFOP, vamos trabalhar nesta vertente também. Antes mesmo de passarmos para outra questão, ainda na senda daquilo que é a atuação do CNJ, uma das questões que ficou como se um irritante entre os jovens angolanos e não só, até aqueles que não são jovens também, foi o facto da distribuição das residências que o CNJ recebeu em 2023, creio, salvo algum engano. Que critérios foram utilizados para a distribuição daquelas casas? Porque houve uma celeuma entre os jovens, uma insatisfação muito grande, de que não, o CNJ, houve compadrinho, houve aquilo. Já que é uma voz autorizada, poderia explicar aos nossos telespectadores quais foram os mecanismos, quais foram os critérios utilizados para a distribuição dessas casas? Ok. Dizer assim... Bem, mas não fui autorizado a falar sobre essa questão. Mas como estamos em debate, conhece o assunto. Ok, como domino, não é? E porque não só. É algo que o próprio presidente já falou, até nos órgãos da comunicação social, e o vice-presidente, então não há nada aqui para guardarmos. Dizer assim, o Conselho Nacional de Juventude, não é? Beneficiou e tem beneficiado de 20% das residências construídas com fundo público. Muito bem. Isso está estabelecido por lei. Por lei, ok. Tem direito a 20% das residências construídas com fundos públicos. Com fundos públicos. Quanto à questão da distribuição, o critério número 1 e principal que foi utilizado para a distribuição, não é? Porque o que mais tem
afetado muitos é a questão da residência caso vida pacífica. Da centralidade de Vida pacífica. Zango Zero, vida pacífica. É a grande problemática que surgiu. Dizer que foram distribuídas cifras às organizações membros do Conselho e também às organizações com participação ativa no Conselho. Ok. Há organizações que têm participação muito ativa, têm um papel importante no Conselho, estão sempre ali, beneficiaram. Então foram distribuídas cifras. Para as organizações membros, havia uma cifra própria. Para as outras organizações de participação ativa, também tiveram uma cifra própria. E para os órgãos sociais do próprio Conselho de Juventude, também tiveram uma cifra. Falar dos órgãos sociais, estamos a falar... órgãos sociais não é bem assim. Desculpa, aqui ratificar. As organizações intermédias. Ok. Tiveram uma cifra. Quais são as organizações intermédias? Estamos a falar, na altura, a Vida Pacífica, não é? Quando se deu, foi por via do Conselho Provincial da Juventude. Na altura, o líder Isaías Kalunga era secretário provincial do Conselho de Juventude de Luanda. Muito bem. E então, nos órgãos sociais, estávamos a falar aí os municípios. Ok. Tinham uma cifra própria. Bem, vou dar aqui um exemplo da cifra. Não estou a dizer que a cifra é exata. Certo. Vou dar um exemplo, só para elucidar. Por exemplo, se para os órgãos intermédios deram uma cifra de 20 residências, a cifra foi atribuída ao município. Muito bem. Por exemplo, município do Quilamba-Quiache, 20. Município do Kazenga, 20. Viana, 20. Ok. Coaco, e assim vai. Muito bem. Agora, a comissão diretiva desses municípios, não é? Destes municípios, vai traçar a estratégia. Vai traçar a estratégia, no caso selecionar os jovens afetos ao Conselho Municipal, não é? Ou então até um jovem, sim, jovens afetos àquele município, quem serão os beneficiários? Fazerem a lista dos 20 e entregarem a direção. O mesmo aconteceu até para as organizações juvenis dos partidos políticos com assento na Assembleia, que são membros do Conselho. Receberam cifra. Seguiu-se um protocolo e não houve compadrinho, não houve facilidade. Deram cifra. E cada uma destas organizações selecionou dentro da sua organização quem são os jovens da organização que tinha que beneficiar. Muito bem, muito bem. E nós temos ali a JURSE, que é a Juventude do PRS, a JURA, que é a Juventude da UNITA, a JMPLA, que é a Juventude do MPLA, temos ali a Juventude da Casa CE, na época. Sim. E ainda a Juventude da FNLA, que é a JFNLA. Certo. Então, cada um recebeu a cifra que era igual para estas organizações. Mas o que fica claro aqui não foram só as ações juvenis partidárias, não. Até da sociedade civil também receberam. Exatamente. Sim, também receberam. Sim. Muito obrigado. Espero que esse assunto tenha ficado esclarecido. Não houve compadrinho. O que faz com que muitos vão dizendo, mas eu não me revejo no CNJ porque a CNJ ficou uma questão partidária. Porque a benesses não são divididas a todos. É verdade que os benefícios que o CNJ tem não vai chegar para todos os angolanos. Mas dá para abranger uma parte. Então, muitos daqueles que não beneficiaram, então acham que, por não beneficiar, então a divisão das coisas tem sido de forma não adequada. Não é bem isso. Cada um deve esperar a sua vez, o seu momento, e não só deve trabalhar para que este momento chegue. Deve participar. Participar. Não só ficar à espera dos benefícios. Ok, não só ficar à espera do benefício.
siga o princípio do associativismo: participação, solidariedade e cooperação. Esses documentos que fez menção, o Estatuto do CNJ, os relatórios da atividade, sobretudo de distribuição de projetos, podem ser encontrados na página oficial do CNJ? Os estatutos podem ser encontrados, sim, podem ser encontrados. Porque a partir nem todos conseguem participar das assembleias porque não têm qualidade de membro, mas seria bom, como o CNJ é uma associação de utilidade pública, que os seus relatórios também fossem tornados públicos, que tivessem acesso aos jovens para que apostássemos na transparência. Temos, conforme disse, o Conselho da Juventude, tal e qual qualquer outra associação, tem 3 órgãos: a Assembleia, a Mesa da Assembleia, a Comissão Diretiva e o Conselho Nacional Fiscal. Fiscal, ok. Conselho Fiscal e Jurisdicional. No caso, os documentos, não é? Após uma plenária, são feitos os documentos. Estão lá todos aqueles interessados que querem. Os membros, a princípio, todos têm cópia do documento. Agora, todo aquele outro jovem interessado em querer ter acesso a alguma informação deve dirigir-se ao gabinete, não é? Para ter outras informações. Okay. Há pessoas até que querem, por exemplo, fazer um estudo de caso, por exemplo, para a apresentação de monografia. O CNJ está lá com as portas abertas, é uma questão daí. E será uma oportunidade dele também aproveitar, conhecer um pouco a sede do CNJ e poder partilhar, não é? Já agora, informações em Luanda, onde é que está a sede do CNJ? A sede do CNJ está na rua do... No prédio da comunicação social, no São Paulo. São Paulo. Ok. No prédio da comunicação social, está lá no 4º andar, está a sede nacional do CNJ. A rua adjacente à Cidadela, aquela rua que vai dar para o José Pirão. Sim, a rua que dá para o José Pirão. Muito bem. É mesmo. Naquela rua, não é? Nos combatentes, no caso, nos combatentes. O último prédio, quem está a descer, o último prédio ao lado esquerdo, que é está lá uma escrita grande, comunicação social, e é famoso como o prédio da comunicação social. No 4º andar é onde está lá a direção nacional do CNJ. Muito bem, então as pessoas interessadas podem ir para lá, todas aquelas não vai haver restrições em receber os jovens para receber qualquer tipo de informação? Não tem havido restrições, não tem havido restrições. Muito bem, há uma outra questão, e muito obrigado pelo esclarecimento que nos passou aqui. Qual é a relação que pode existir entre o associativismo juvenil e a política? E até que ponto o associativismo juvenil pode influenciar positivamente a política? Ok. 2 coisas distintas e que não podem se misturar. Muito bem. Mas agora, participar em políticas públicas, aí sim. Políticas partidárias, deve haver separação. Uma coisa é eu ser o Emanuel, estou numa associação, faço parte do CNJ e ainda assim ter o meu vínculo partidário. Ou seja, isso não é automático, não é obrigatório. Não é o CNJ que tem um vínculo com o partido. É o Emanuel que tem um vínculo com o partido. Mas o Emanuel também é membro de uma associação. E que por via desta associação está no CNJ. Agora, temos também o caso daqueles que é membro de uma associação, está no CNJ, mas não quer ligação com nenhum partido político. Mas agora, ligação entre CNJ e partido político, isso não existe. Não existe. Agora, que um membro do CNJ, não é? Alguém que representa uma associação no CNJ, mas também é membro de um partido político, isto sim vai acontecer. Isto pode passar. Não há problema nenhum. Mas agora, o Conselho da Juventude deve participar das políticas públicas. Só essa questão de receber os 20%
das residências, construído por fundos públicos, é participação da política pública. Por quê? Quem constrói as residências é o governo. Muito bem. E constrói por quê? Por via daquilo que são as suas políticas públicas. Caro deputado, que impactos pode indicar aqui como benefícios das associações juvenis em Angola, de forma genérica, em Luanda e no município em que vive? Que impacto pode indicar aqui no nosso programa do resultado do trabalho das ações juvenis para estes locais que já fiz referência? Organizações juvenis no geral? Sim, que impactos pode indicar, não é, dessas organizações juvenis? Ok. Antes de dizer que as organizações juvenis, o trabalho feito por essa juventude pode trazer, elevar o bom nome e a boa imagem das pessoas. E o impacto é que muitas das famílias acabam saindo da extrema pobreza, pobreza para uma vida social equilibrada. Conhece casos concretos desses? Conheço, e muitos. E que muitos deles nós trabalhamos para estes casos. Que bom, que bom. Tem um jovem, por exemplo, e são vários até, mas pronto, tem aqui um jovem que o pai faleceu, deixou-lhe pequeno, não estudava, conseguimos criar condições para que ele estudasse e para que tivesse alguma coisa para comer e estar. O jovem foi colocado na escola. Em todas as escolas onde ele passou, saiu sempre como um dos melhores alunos. Em todos os cursos em que foi colocado, saiu sempre como o melhor formando. Tornou-se professor, formador, é licenciado, está agora a fazer mestrado. Que bom. E é professor universitário. Mas quem olhasse aquele adolescente... É fruto do associativismo. É fruto do associativismo. Okay. Quem olhasse aquele jovem no passado, naquela época, e pensasse no futuro, podia dizer assim, este será um futuro bandido. Uma causa perdida. Pelas dificuldades que viveu. Mas hoje não. Olha, e dizer que, além de empregado, não é? Estar empregado e é professor universitário, ele tem a sua própria empresa. Isso chama-se superação de vida. E foi uma possível vitória. por conta do associativismo. Claro. Há bons frutos, então. Há bons frutos. Tem muitos jovens que estão ali com formação profissional, nem foi preciso. Há muitos jovens, não foi preciso até uma formação superior. Através de um curso profissional, dedicou-se, saiu-se bem, conseguiu seu emprego, estão ali, são vários. Ok. Então o associativismo tem esse impacto, não é? E ele impacta não só aos que ajudamos, não é? Aqueles que a gente ajuda, mas impacta a ti mesmo. Porque tu te tornas uma pessoa com visibilidade, com um nome, e fruto disso, muitos foram nomeados a cargos públicos, foram nomeados a empresas privadas. Por conta da excelente folha de serviço no associativismo. No associativismo. Não, por isso é que associativismo é doar-se a si mesmo. A si mesmo, de fato. Agora, que futuro nós podemos augurar para o associativismo juvenil em Angola? Pelo que o nosso caro deputado está a expor aqui, pela experiência que tem do associativismo, os frutos são bons, a causa é nobre, todos os jovens podem se beneficiar daquelas benesses que o CNJ recebe, sobretudo aquela da ação formativa e outros projetos, não só da habitação, porque o CNJ abarca uma série de projetos, tal como já fez referência. Mas que futuro nós podemos augurar para o associativismo em Angola, de uma forma genérica, não só olhando para o CNJ? Nos dias de hoje, legalizar uma associação tornou-se mais fácil.
Exatamente. E também a informação sobre como legalizar uma associação também tornou-se mais expandida, não é? Mais abrangente. Mais abrangente. Isso fez com que hoje muitos já têm interesse no associativismo. Mas também muitos estão a perder o foco daquilo que é a sua missão no associativismo. Muitas associações estão a perder o seu foco. Porque cada associação... Acabam se desvirtuando. Acabam se desvirtuando. Porque cada associação, a partir do próprio nome em si, já se consegue identificar qual é a sua linha de atuação. Algumas estão voltadas para o ambiente, outras para a delinquência juvenil. Ok. E por aí vai. E por aí vai. Mas muitos esquecem aquilo que é a sua linhagem e em função daquilo que eles vejam nas redes sociais das outras organizações que estão a fazer e estão a ter bons resultados, estão a criar notabilidade, então eles também se desvirtuam. Acabam tendo um efeito manada. Acabam seguindo isso e deixam o seu objeto social. Resultado. Depois surgem também os boatos, os conflitos, os falatórios negativos contra os outros. Resultados, se continuarmos nesta senda, haverá uma guerra do associativismo daqui a mais alguns anos. Okay. Então há necessidade de se procurar criar um equilíbrio e haver mais formações mesmo sobre o associativismo. Gestão de associações, formações como estas, não é? Para que, de facto, o associativismo continue a lograr bons resultados. Caso contrário, teremos uma guerra no futuro, uma guerra do associativismo. Ok. Ou seja, as associações devem se focar naquilo que é o seu objeto social. Seu objeto social. E o trabalho bem feito sempre acaba atraindo bons resultados também. E mais seguidores. E mais membros, no caso. Devemos sempre pensar que o que estamos a fazer, ainda que não tenha ninguém ao lado, faça como se tem muita gente à tua atrás a te ver. Porque há coisas que a gente faz pensando que ninguém nos está a ver, mas afinal de contas estamos a ser acompanhados. Muito bem. E fruto da eficiência do nosso trabalho, então vamos alcançar a eficácia e boas coisas podem surgir para aqueles que fazem os bons trabalhos. Bons trabalhos. Bom, e como disse bem o nosso deputado, hoje criar uma associação em Angola ficou mais facilitado. Os nossos seguidores, nossos telespectadores podem visitar a lei que versa sobre a criação das associações privadas, né? Que é a lei número 6/12, 18 de janeiro. É uma lei que pode ser encontrada no Angolex, que é o sítio da República de Angola onde se encontram as leis, ou também no Google. Estude a lei, crie uma associação, mas não se desvirtue do objeto social pelo qual foi criado. Não é assim? Sim, sim. Nosso deputado, assim, estamos já a chegar à reta final do nosso programa, a associação a qual representa, qual é o seu objeto social e como tem sido a sua experiência na atuação desse objeto social? Ok, a associação em que eu pertenço é a Associação Empreende Angola. Empreende Angola é a Associação dos Empreendedores Angolanos. Esta associação, as suas atuações visa capacitar mais jovens para ingressar no mundo do associativismo e também apoiar aqueles que já são empreendedores a organizar melhor a sua atividade empreendedora, porque nos dias de hoje temos visto muitos a envergarem para o associativismo, mas não têm uma organização administrativa da sua atividade econômica. Então, nós temos apoiado os empreendedores no sentido de organizar a sua atividade econômica, pagar os seus impostos, de modo que, quando surgir alguma oportunidade qualquer, não fiques ali ou fora de ter esta possibilidade. Vai haver uma solidariedade dos membros da associação em ajudar a se reerguer. Por exemplo, até a questão está no seguinte, por exemplo,
se há uma oportunidade de créditos para empreendedores, aqueles que já empreendem, uma das condições que o banco pede, além da documentação da empresa, é ter a contabilidade da empresa organizada dos últimos 3 anos. Exatamente. Então, se este empreendedor não tem a contabilidade da empresa organizada dos seus últimos 3 anos de atividade econômica, logo perde a possibilidade de participar deste benefício. Uhum. Então, para evitar com que os nossos associados percam estas possibilidades e outras que vão surgindo, então, antes da mesma possibilidade surgir, nós começamos a ajudá-los a se organizar. Ok. Vocês têm técnicos que ajudam a organizar a contabilidade dessas... Dentro da nossa associação temos técnicos de contabilidade, não é? Aquilo é o quê? Ele é empreendedor, se é empreendedor, lucra. Então, se ele lucra, nós temos os contabilistas, não é? Dentro da associação, que lhe podem ajudar, onde você deveria ir pagar, por exemplo... 400 mil ou 400 mil, ou então pagar 100 mil kwanzas todos os meses a um contabilista. Vamos ter um contabilista que vai te acompanhar e você vai passar a dar 10 mil kwanzas por mês. E ele acompanha a tua contabilidade. Isso também vai muito de acordo... Incluindo relatórios financeiros, fechos de conta. Vais pagar 10 mil kwanzas mensal. E tens ali um pagamento de 120 durante o ano. Em vez de teres que pagar 100 mil kwanzas mensal a uma empresa de consultoria. Mas este benefício de pagar os 10 mil kwanzas é apenas exclusivo para quem? Para o associado. Ok. Apenas para o associado. Aquele que não é associado, paga mais caro. Do associado da Associação Empreende Angola. Aqui estamos a falar da Empreende Angola. Exato. Agora, se não é associado, vai ter que consultar a empresa do nosso membro. Porque ele tem uma empresa de consultoria na área de contabilidade. Ok. E ali você vai encontrar os preços dele reais. Vais como um cliente normal. Ok. Então, dali a grande vantagem de fazer parte do associativismo. Já agora, acredita, e isso é muito bom, creio que nessa altura tem já muitos membros, porque ter um trabalho de acompanhamento com essa qualidade, com o custo que fez referência, que é um custo bastante módico, né, 10 mil kwanzas, não se compara aos valores que se cobram nas grandes consultorias hoje que a gente vê no nosso país. Mas enfim, vamos fazer progresso. Olhando para aquilo que é o futuro do associativismo, acredita que o associativismo poderá ajudar a combater problemas candentes, como é o caso, por exemplo, da criminalidade, como é o caso, por exemplo, da delinquência juvenil, de uma forma generalizada, da desigualdade? O associativismo poderá ajudar a resolver isso? E de que forma? Né? Como, na sua opinião? O associativismo pode ajudar a resolver, sim. Pode ajudar. De que forma? Uhum. Através de palestras nas comunidades, através de palestras nas cadeias, através de palestras nos centros de aconselhamento psicossocial, através de ações que ajudam a retirar o indivíduo da criminalidade, como formações profissionais, como formações do ensino médio, formações do ensino superior, através de estágios profissionais, não é? São várias outras formas. A nível da governação, e não digo que não tem feito, mas na opinião do nosso deputado, a nível da governação, acha que as associações, porque nem todas conseguem atrair sustentabilidade externa, nem interna, porque quem sustenta as associações de âmbito particular são as cotas e as contribuições que recebem, acha que o governo deveria atribuir uma pequena cota para as associações legalizadas que se encontram ligadas ao CNJ, por exemplo, à Uniangola e a outras associações? Atribuir cota às associações, isso vai fazer com que muitos... Que seja módica, né? Ok. Muitos vão querer criar mesmo associação para ter uma cota. Não é o caminho, para trabalhar. Não para trabalhar. Não é o caminho mais viável.
as associações devem ser mesmo independentes. Agora, a associação, em função do trabalho que vai fazer, ela pode evoluir para uma associação de utilidade pública. Mas para isso é preciso que haja trabalho e organização administrativa da sua atividade. Isso é que vai fazer com que essa organização pode ascender, não é, a uma associação de utilidade pública. De utilidade pública. Sim. Mas então quer dizer que o papel de fundo, o pano de fundo para ser um associativista é ser um voluntário, não pensar na questão da contrapartida. Sim, assim mesmo. E é o que a gente já vê hoje a nível das nossas associações. Temos mais pessoas voluntárias. Só pelo facto das associações não receberem, não é? Uma cota para tal, mas ela está a funcionar, é porque são voluntários. Ou estamos à busca do alpinismo, porque eu insisto aqui. Não, vou trabalhar bem para ser visto e de alguma forma merecer algum cargo público. Desde que trabalhes bem e o teu trabalho traga resultados positivos, é normal que atinjas um cargo público. Mas nunca se esquecer da veia associativista. Da veia associativista. Agora, o apelo que eu passo, não é, para muitos, porque algumas associações morrem quando o líder ascende. Não há continuidade. Não há continuidade. Por exemplo, temos aqueles casos em que, fruto do associativismo, alguém é nomeado, o presidente da associação é nomeado para um cargo. Ele vai dedicar mais o seu tempo ali onde ele foi nomeado e menos na associação. E muitas das vezes a associação fica sem ações. Mas o que é que ele deveria fazer? É criar uma assembleia para deixar o cargo com um outro candidato. Muito bem, muito bem. Mas assim não faz. Resultado, ele dá-se bem lá onde está, foi nomeado e a associação morre. Porque ele está a reservar a associação, de modo que um dia, quando for exonerado lá, ele volta e encontra o lugar dele para voltar a trabalhar e conseguir uma próxima nomeação. No fundo, ele vai conciliando as funções que, quando perder num, pelo menos está garantido no outro lado. A questão do egocentrismo, né? Então, esse é o apelo que eu deixo a todos aqueles que têm, principalmente o cargo de presidente, tem o cargo de presidente, se ascender, for nomeado para um cargo, e que para este cargo não há tempo para o associativismo, então crie uma assembleia, não é? E deixa o cargo à disponibilidade. Para além desse conselho que acaba de fazer referência aqui, que outros conselhos poderia deixar para que o associativismo angolano fosse mais inclusivo, mais vibrante, mais forte? Aliás, já foi dito e muito bem que o associativismo angolano, afinal, tem estado a crescer, tem estado a dar boas amostras e boas referências, bons frutos, mas a questão que se coloca é, como alguém que está ligado ao associativismo, desde muito jovem, porque nós conversávamos antes do início do nosso programa, que está ligado ao associativismo desde os 16 anos. Então são mais de 10 anos de associativismo. Que conselhos podia deixar, que soluções para que o associativismo fosse cada vez mais vibrante, mais pujante e ajudasse, na verdade, com que mais jovens fizessem parte dessas organizações? Ok, fez uma referência e que de facto é verdade. Comecei aí o associativismo aos meus 16 anos. Muito jovem, na altura. Sim. Na altura comecei pela Uniangola, que é a União Nacional dos Estudantes Angolanos. E pronto, na altura aí com os meus 17 anos, 16, 17 anos, estava ali na Uniangola. O apelo que eu vou deixar é para a comunidade no geral, principalmente aos jovens, que é importante que sejamos partícipes nas estratégias e soluções dos problemas da nossa comunidade. E uma das melhores formas para ser partícipe destas estratégias e soluções é não estar sozinho. Logo, estar incluído a um grupo
que no caso estamos aqui a falar da associação. É estar incluso a um grupo de uma associação, no caso, para juntos poderem dar soluções a problemas, a necessidades nas nossas comunidades. O outro apelo é que não basta ser membro, é preciso participar mesmo. Okay. É preciso, além de participar, cooperar. O outro apelo é que, quando fazerem alguma coisa, faça o mesmo bem. Fazer com eficiência. Com excelência também. Exato. Porque quando estamos a falar de fazer com eficiência, é fazer as coisas de maneira correta para podermos atingir a eficácia, que é o alcance de resultados positivos. Muito bem. E dali podemos até aplicar depois a efetividade, que é a continuidade a continuidade das ações positivas. Quer dizer que todas aquelas ações que são positivas devem ter continuidade. Muito bem. Não devem parar. Muito bem. Muito bem. Portanto, um outro apelo é: doe-se sem esperar nada em troca. Se alguma coisa surgir, é fruto do teu trabalho, é fruto do teu empenho, fruto da tua dedicação. Porque aqueles que entregaram-se ao associativismo e de antemão esperando alguma coisa em contrapartida, como nomeação, etc., ao não conseguirem, tornaram-se frustrados com isso. Então, associativismo é doar-se a troco do nada e, se alguma coisa acontecer como benefício, é fruto do teu empenho. Muito bem, muito bem. Dessa forma, a gente vai conseguir lograr bons resultados com o associativismo. Muito bem. Sem esperar nada em troca, mas doar-se, servir, trabalhar só aqui para dar um exemplo. Eu, pessoalmente, beneficiei de uma residência na Vida Pacífica. Está de parabéns. Por via de CNJ. Mas olha que teve uma jornada. Quando ingressei para o CNJ, nunca me passou pela cabeça que haveria se beneficiado dia teria uma residência por via de CNJ. E tem mais. Eu agora estou na Nacional. Depois de quantos anos? Eu entrei, associativismo entrei em 1998. Mas CNJ, ou digamos, no Conselho Municipal da Juventude, eu entrei ainda no Conselho de Juventude do Distrito Urbano do Quilamba-Quiaxa, em 2016. Era distrito. Muito bem. Quando evoluímos para município, ou quando o município evoluiu para o distrito, o Quilamba-Quiaxa evoluiu para primeiro foi município, depois foi para distrito. Depois desfez-se distrito, voltou a ser município. Quando evoluiu para município, continuei como membro na comissão diretiva no Conselho de Juventude do Quilamba-Quiaxa. Quando entrei, era do Conselho Fiscal. Do Conselho Fiscal, subi na comissão diretiva como secretário para projeto de parceria. Depois dali subi como secretário executivo municipal adjunto. E como secretário municipal adjunto, fui depois representar o Conselho Provincial da Empreenda Angola no Conselho Provincial da Juventude de Luanda. E agora, 2025, dia 1 de janeiro de 2025, fui nomeado para um cargo dentro do Conselho Nacional da Juventude. Quer dizer que tem uma folha de serviço preenchida. Na altura que beneficiei da residência, eu era apenas do Conselho Municipal da Juventude do Quilamba-Quiaxa, exercendo o cargo de secretário municipal, secretário executivo adjunto do Conselho Municipal. Mas eu estou na Nacional. Muito bem. Nem eu, como disse, nem eu pensava que teria um dia uma residência em nome de CNJ. É fruto Mas do chegou trabalho o meu momento e fruto do meu trabalho, participação, dedicação, beneficiei. E beneficiou o nosso deputado Emanuel Edosa, poderá beneficiar você também, nosso caro seguidor, telespectador, desde que participe e não apenas critique,
dos problemas sociais que enfermam a sua comunidade. Sozinho é difícil solucionar, mas em associações, em grupos, é possível discutir e buscar sinergias para solucionar as dificuldades que afetam as nossas comunidades. O associativismo é um dever de cidadania, é um dever cívico, por isso é que a nossa Constituição traz este direito, né? Traz este direito, nós temos do artigo 48. Então, não se inibam, não se coíbam, né? Estejam à vontade para participar, porque ninguém nos veta este direito, é um direito constitucional. Chegue até a administração municipal do município onde vive para se informar do Conselho da Juventude, procure criar associação, porque é livre, desde que siga o regulamento e aquilo que é estatutário a nível da própria lei que regula a criação das associações juvenis e não só, através do próprio Ministério da Justiça. E desta forma nós poderemos contribuir mais e melhor para o engrandecimento do nosso país. Não se consegue os benefícios do dia para a noite, é preciso ter uma folha de serviço extensa, é preciso participar para que depois os benefícios surjam. Nos comentários do nosso programa estará o link que será disponibilizado pelo nosso vice-deputado. Então, não perca tempo, inscreva-se, vá participar da ação formativa e, mais do que isso, faça parte do associativismo juvenil, porque vale a pena. É verdade, é verdade. Quero deixar alguma mensagem a título final, alguma saudação especial? Já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Quer deixar alguma mensagem especial, alguma agenda do CNJ ou do Empreenda Angola que quer deixar para os nossos seguidores? Bem, aqui aproveitar para apelar a toda a comunidade de maneira a estarem mais inteirados aqueles que são os projetos do Conselho Nacional da Juventude. A partir do Facebook podem procurar a página Conselho Nacional da Juventude e poderem seguir a página, sejam seguidores da página, para então estarem inteirados sobre as várias atividades e vários projetos que o CNJ tem em carteira ou está a levar a cabo. Por outra, para outros projetos, não, quanto ao CNJ até é mais ali, seguirem a página e terão mais informações. Agora, quanto à juventude angolana, também aproveitar para dizer que o país vai mudar com o avanço, o trabalho de todos nós. Dali a importância de cada um de nós, mais do que criticar, fazer alguma coisa para ajudar o país a crescer. Devemos ser mais participantes, mais solidários, mais cooperativos do que críticos. Faça alguma coisa para ajudar o país a crescer. E prontos, também aproveitar para deixar aqui saudação especial a toda a minha família, aos meus filhos, saudação também aos meus amigos, a todos os meus colegas do Conselho Nacional de Juventude e a todos que têm apoiado as minhas iniciativas de forma direta ou indireta. Bem, nós também estamos muito agradecidos pela vossa presença aqui hoje, a presença do caro deputado Emanuel Edosa, engrandeceu o nosso programa, enriqueceu bastante. Foram aqui apresentadas várias iniciativas que têm sido levadas a cabo pelo Conselho Nacional da Juventude, esclarecido também algumas dúvidas e imbróglios que incomodavam os nossos jovens. E mais do que isso também, tem a questão de que foi aqui lançado uma informação que dificilmente seria do conhecimento público, que é a questão da inscrição para a participação dos cursos que estão a ser ministrados no Cefojor, que as pessoas poderão ter acesso mediante o link que estará no nosso vídeo. São cursos comparticipados, mas estará pagando 50% do valor real. Vale a pena aproveitar e então não fique de fora. Nós estamos a terminar o nosso programa. Reforçar o apelo mais uma vez aos nossos seguidores e telespectadores
conosco. Sigam as nossas páginas. Por favor, inscrevam-se ao nosso canal para que possam receber as notificações dos vários programas que são emitidos pelo nosso canal, que é a Home Live TV. E também entre em contato com o nosso departamento comercial. As publicidades têm assim tarifários bastante módicos agora, então vale a pena aproveitar, porque lá mais na frente poderá o custo ser reajustado e então vale a pena aproveitar agora. Muito obrigado. Nós aqui no canal, ao terminarmos o programa, sempre repetimos a máxima do canal, que é o slogan: Home Live TV, movemos para o futuro. Então vou convidar o nosso deputado a olhar para a câmera. Exatamente, a olhar para a câmera, não é? Vamos dizer, sede digital, movemos para o futuro. A Home Live TV é um canal da sede digital, né? Então vamos dizer, sede digital, movemos para o futuro. Podemos? Podemos, sim. Sede digital, Movemos-te para o futuro. Sede digital, movemos-te para o futuro. Ok, muito obrigado. E esperamos tê-lo mais vezes no nosso programa. Tá bom. Obrigado. Terminamos. Ai. Toda vez que falo do futuro, sobre as tecnologias, as pessoas me perguntam sempre o que o futuro é. Terminamos? E claro, eu respondo que o futuro é sede, o futuro é digital. Sede digital. Movemos-te para o futuro. Conectado.sededigital.ao e fique conectado com o mundo. Terminou. Estamos felizes por ter encerrado.